Maçons célebres e ilustres, a vida é um presente que merecemos quando entregamos. Goiás News, notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia no YouTube. A relação da maçons famosos e ilustres que colocamos à disposição não é completa. O objetivo maior é o de manifestar a mais sincera admiração a todos os homens que fizeram da virtude sua principal causa de vida. A gratidão e reconhecimento por tudo que realizaram em prol da humanidade, tornando-se um anelo de serviço e de amor. Esta é uma relação a ser completada através dos tempos. Conheça agora os maçons famosos de cada país: África do Sul, Alemanha, Ludwig van Beethoven, compositor alemão, um dos mais célebres compositores clássicos de todos os tempos. Ouça um trecho da 5ª Sinfonia. Heinrich Schliemann, arqueólogo da cidade no Bakou, fez descobertas extraordinárias de Troia e Micenas. E Johann Heinrich Pestalozzi, o filósofo e filólogo de Zurique, é um dos fundadores da moderna pedagogia. Ferdinand Brunswick, duque de Brunswick, príncipe militar de Wolfenbüttel, lutou na Guerra dos 7 Anos com grande destaque. Foi grão-mestre da estrita observância. Albert Schweitzer, médico, filósofo e humanitarista de Kaisersberg, Alsace, um dos mais ativos conferencistas em todos os países da Europa. O tema, a paz. Em 1952 é premiado com o Nobel da Paz. Em 1955 recebe do Rainha Elizabeth a Ordem do Mérito. Gotthold Ephraim Lessing, filósofo, crítico e escritor de Caminus Oberlausitz, o mais influente do iluminismo. Sua erudição deu grande impulso ao movimento literário e dramático da Alemanha. Frederico II, o grande rei da Prússia, nasceu em Berlim. Sua infância foi muito rigorosa, com treinamentos militares. Fez muitas conquistas territoriais e, no final do seu reinado, tinha dobrado a área de seu país. Jacob Ludwig Felix Mendelssohn, compositor da cidade de Hamburgo, gênio criador de sonatas, concertos, sinfonias para cordas, quartetos para piano. É autor da conhecidíssima Marcha das Noivas, The Wedding March. Berthold Auerbach, escritor e novelista da cidade de Nordstetten-Württemberg. Sua base literária é a filosofia de Spinoza. Histórias da Vila da Floresta Negra, Pequeno Descalço, Edelweiss são novelas muito apreciadas. Georg von Closse, escritor e historiador da cidade de Frankfurt, é considerado o pai da crítica histórica da maçonaria mundial. É o maior historiador maçônico alemão. Foi grão-mestre da Grande Loja de Frankfurt. Georg Philipp Telemann, e compositor clássico da cidade de Magdeburg. Seu estilo é definido entre o barroco e o clássico. Seu grande talento consiste em combinar o barroco convencional com a graça da melodia italiana e a orquestração francesa. Friedrich Ludwig Schroeder, ator e diretor de teatro da cidade de Hamburgo, é fundador do rito que leva seu nome, aprovado em 29 de junho de 1801. Foi grão-mestre da Grande Loja de Hamburgo. Wilhelm Friedrich Ludwig, imperador e rei, nascido na cidade de Berlim. Foi rei da Prússia 1861 e imperador da Alemanha 1871. Christian Friedrich Samuel Reimann, médico da cidade de Meissen, Saxony, doutor em medicina pela Universidade de Erlangen. É o pai da medicina homeopática. Johann Gottlieb Fichte, filósofo e idealista da cidade de Ramanow in Sachsen, de pensamento reformador, foi um dos maiores filósofos do período entre Kant e Hegel. Desenvolveu o Wissenschaftslehre, o idealismo transcendental. Franz Anton Mesmer, médico da cidade de Itzmann, é o criador da doutrina do magnetismo animal. Thomas Mann, escritor e novelista da cidade de Lübeck. De suas obras, destaque para a Montanha Mágica, Dr. Faustus, Morte em Veneza e Baden-Brooks, O Declínio da Família. Prêmio Nobel de Literatura de 1929, era filho de Julia da Silva Brunsmann, brasileira nascida em Perth. Friedrich Gottlieb Klapsack, poeta e historiador da cidade de Quedlinburg.
Autor de poesias épicas e líricas, seu maior destaque é o Messias, de 1749. Vogel, engenheiro e artesão da cidade de Schweinfurt. Foi grão-mestre da Grande Loja Zursan 1948 até 1951 e grão-mestre das Grandes Lojas Unidas da Alemanha 1958 a 1961. Foi o grande restaurador da maçonaria em seu país. Johann Wolfgang von Goethe, e dramaturgo, filósofo e poeta da cidade de Frankfurt. Seu poema dramático Fausto é considerado uma das maiores obras literárias. Um dos maiores pensadores e escritores do mundo e o maior poeta da Alemanha. Johann Christian Bach, compositor da cidade de Leipzig, proeminente compositor da era pré-clássica. Filho de Sebastian Bach, denominado Bach inglês, Giacomo Meyerbeer, compositor e pianista da cidade de Vogelsdorf. Entre suas principais obras, destacam-se Il Crociato in Egito e Robert La Diable, Nathan Mayer Rothschild, do banqueiro da cidade de Frankfurt. Grande filantropista e fundador do mais famoso banco europeu, Argélia. Abid el-Kader, militar e líder religioso da cidade de Mascara. É o fundador do Estado da Argélia e liderou o povo argelino contra a dominação francesa, no período de 1840 a 1846, Argentina. Leopoldo Lugones, o poeta, ensaísta e narrador argentino da cidade de Córdoba, teve uma forte influência na geração de novos escritores. Domingo Faustino Sarmiento, educador, escritor e estadista da cidade de San Juan de la Frontera, foi um dos maiores promotores do desenvolvimento do ensino. Escreveu mais de 50 livros. Foi presidente da República de 1868 a 1874. Foi grão-mestre da Grande Loja Argentina. José de San Martin, militar e herói da cidade de Apejú, Corrientes. Lutou pela independência da América e sua felicidade. É o libertador da Argentina, Chile e Peru. José Roque Pérez, jurisconsulto, diplomata, filantropo e humanista da cidade de Córdoba. Foi fundador da Gran Logia de La Argentina. Foi grão-mestre com outros maçons. Morreu socorrendo enfermos com febre amarela. Juan Bautista Alberdi, sociólogo, jurista e político da cidade de Tucumã. Fundou centros culturais e sociais, diversos meios de comunicação. Foi ministro de Relações Exteriores. Dedicou seus estudos aos direitos públicos para a América Latina. Carlos Pellegrini, El Gringo, advogado e político da cidade de Buenos Aires. Foi deputado, ministro da Guerra, senador e presidente da República. Importante líder que tirou a Argentina da crise fiscal e política de 1890. Justo José de Urquiza, general e político da província de Entre Rios, foi governador, promoveu as reformas fiscais, administrativas e educacionais. Foi presidente da República de 1854 a 1860. Negociou o Tratado de Navegação com Inglaterra, França e Estados Unidos, com a abertura dos portos argentinos para o mundo. Bartolomé Mitre, militar, historiador e estadista da cidade de Buenos Aires. Foi exilado no governo Rosas por suas ideias. Ao voltar, com a ajuda de Urquiza, participou da deposição do governo Rosas. Foi ministro da Guerra, governador e presidente da República de 1862 a 1868. É o fundador do jornal La Nación em 1870. Agustín Pedro Justo, militar da cidade de Concepción del Araguaia, reconstruiu a política e economia do país durante a Guerra Mundial. Ocupou o cargo de general na Armada Brasileira na luta contra os países do Eixo. Foi presidente da República no período de 1932 a 1938. Manuel Blanco Encalada, militar e político da cidade de Buenos Aires. Após sua luta pela independência do Chile, foi eleito presidente da República. José Engenheiros é médico, catedrático, sociólogo e psiquiatra da cidade de Palermo, Itália.
Escreveu numerosos trabalhos no campo da psiquiatria e criminologia. Sua tese La Simulation de la Loucura foi premiada pela Academia de Medicina de Paris, medalha de ouro pela Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Psicologia Genética e El Hambra Mediocre são suas principais obras. Foi membro do Partido Socialista e defensor das lutas de classes. Bernardino Rivadavia, militar e estadista da cidade de Buenos Aires, foi o primeiro presidente argentino. Seu mandato foi marcado pela cultura e ciência. Durante o período da febre amarela, sua mansão foi transformada em hospital para atendimento à população. Manuel Belgrano, advogado da cidade de Buenos Aires, proeminente doutor das leis, voltou-se para a reforma educacional e econômica da Argentina. Considerado um herói da República, Leon Zeudiz, escritor maçônico da cidade de Buenos Aires, filho de imigrantes russos, tem livros e artigos editados em todo o mundo. As cores do simbolismo, o simbolismo da pedra, uma necessidade faz o símbolo, estudos maçônicos, são alguns títulos. Florentino Amiguino, paleontólogo e antropólogo da cidade de Luján, Buenos Aires, publicou 186 obras, foi membro das mais importantes sociedades científicas do mundo. Descobridor dos fósseis dos Pampas argentinos, Áustria. Wolfgang Amadeus Mozart, o gênio da música clássica de Salzburgo, na Áustria, o maior de todos os compositores clássicos. Ouça aqui, Sonata em Dó maior Franz Peter Schubert, músico e compositor de Viena. Sua música é diferente do que se conhece. Pode-se dizer, sem errar, que Schubert é gênio imortal dos grandes clássicos. Franz Joseph Haydn, compositor clássico da cidade de Rohau, considerado o pai da sinfonia clássica. Um dos mais célebres compositores da história. Ignaz Joseph Pleyel, compositor, músico e pianista da cidade de Rappeschal. Um dos destaques de suas obras, Pleyel's Hymn, do ano de 1791, muito utilizada pelas lojas maçônicas, Bélgica. Victor Horta, arquiteto nascido em Gens, com estilo Art Nouveau, foi pioneiro na arquitetura moderna da Bélgica. Maurice Kafferath, musicólogo nascido em Seynes, e Josse Tenode, grande musicólogo. Autor de monografia para a flauta mágica, de Mozart. Charles Auguste de Berriot, violinista e compositor da cidade de Louvain. Foi aluno de Viollet, violinista do rei William Eu, fundador da Escola de Violino Franco-Belga e professor em Bruxelas. Foi um dos violinistas mais distintos de sua época. Henri-Marie Lafontaine, advogado, professor e político da cidade de Bruxelas. Foi presidente do Escritório Internacional da Paz, defensor dos direitos humanos e Prêmio Nobel da Paz de 1913. Charles Joseph Ligne, príncipe de Ligne, militar e literato da cidade de Bruxelas, teve grande influência na literatura belga. Jules Jean-Baptiste Vincent Bordet, médico da cidade de Soignies, especializado em bacteriologia, foi doutor honoris causa das universidades de Cambridge, Paris, Strasbourg, Toulouse, Edinburgh, Nancy, Caen, Montpellier, Cairo, Atenas e Quebec. Prêmio Nobel de Medicina de 1919, Ovid da Crowley, médico e educador da cidade de Ronce. Pioneiro na educação de crianças deficientes e normais, é o fundador das escolas Montessori, Brasil. Padre Antônio Odiago Feijó, sacerdote paulistano, lutou pela independência. Foi deputado e ministro da Justiça. Lamartine de Azeredo Babo, músico carioca. Um dos mais completos compositores brasileiros, Rui Barbosa, jurisconsulto baiano. Assombrou o mundo em Haia, na Holanda, ganhando o apelido de Águia de Haia. É considerado o maior jurista do Brasil. Antônio Castilho de Alcântara Machado de Oliveira, advogado e jornalista paulistano. Foi um dos mais importantes e originais representantes do movimento modernista brasileiro. Victor Brecheret, escultor paulistano, fundador da escola modernista e autor do Monumento às Bandeiras, localizado no Ibirapuera. Lauro Severiano Müller, militar e estadista catarinense, da cidade de Itajaí.
Elaborou as leis de construção e funcionamento dos portos. Ajudou muito na ampliação das estradas de ferro. Menotti del Pique, poeta, jornalista, romancista, contista, cronista e ensaísta paulistano. Um dos arautos do movimento da Semana de Arte Moderna, em 1922. Joaquim Saldanha Marinho, político pernambucano, deputado, senador e governador de São Paulo e Minas Gerais. Antônio Carlos Gomes e compositor campineiro, o maior compositor clássico brasileiro. Autor da ópera O Guarani. Ouça aqui, O Guarani. Quintino Ferreira de Souza Bocaiúva, político fluminense. Propagandista republicano, foi redator dos primeiros decretos da República. Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pichinguinha e compositor carioca. É considerado o pai da música popular brasileira. Carinhoso é o seu mais expressivo sucesso. José Joaquim de Andrade Neves, Barão do Triunfo, militar de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, um exemplo de soldado militar. Luiz Gonzaga é músico, compositor e cantor pernambucano. Um dos grandes nomes da música popular brasileira, é considerado do Rei do Baião, Joaquim Gonçalves Ledo, jornalista carioca, prócer da República e redator do Manifesto de Fevereiro de 1832. Vetor da fundação do Grande Oriente do Brasil, Oscar Lorenzo Jacito de la Imaculada Concepción Teresa Dias, o Oscarito, considerado um dos maiores comediantes do cinema brasileiro. Francisco Glicério de Cerqueira Leite, jornalista e político da cidade de Campinas, São Paulo, um dos artífices da campanha republicana. Foi vereador, deputado e senador. Grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Manoel Deodoro da Fonseca, militar e político da cidade de Alagoas, hoje Deodoro a ele. Proclamou a República do Brasil, sendo o seu primeiro presidente. Júlio Cesar Ferreira de Mesquita, jornalista, advogado, escritor e político da cidade de Campinas, São Paulo, foi diretor e proprietário do jornal O Estado de São Paulo. Deputado e senador, Júlio de Mesquita foi um dos mais brilhantes jornalistas do Brasil. Nilo Procópio Peçanha é advogado e político da cidade de Campos RJ. Um dos mais ardorosos defensores da campanha republicana e da abolição da escravatura. Foi deputado, ministro de Estado, vice-presidente e presidente da República. Grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Prudente José de Moraes Barros, advogado, literato e político da cidade de Itu, São Paulo. Foi deputado provincial, senador, governador do estado e primeiro presidente civil do Brasil. É considerado um dos homens públicos mais honestos e patrióticos de nossa história. Francisco Rangel Pestana, e jornalista, advogado e político da cidade de Iguaçu, RJ. Fundador de vários jornais, entre eles, a Província de São Paulo, que se tornaria o Estado de São Paulo. Foi deputado provincial, senador, vice-presidente do Estado do Rio de Janeiro e governador do Estado de São Paulo, no triunvirato após a proclamação da República. Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Berban, Dom Pedro I, o príncipe regente, nascido no Palácio de Queluz, nos arredores da cidade de Lisboa, foi o primeiro imperador do país. Proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Em 1824, outorga a primeira Constituição brasileira. Mario Marinho de Carvalho Bering, engenheiro e jornalista da cidade de Ponte Nova MG, é o fundador das grandes lojas brasileiras. Francisco G. de Acaiaba Montezuma, Visconde de Jequitinhonha, advogado e político da cidade de Salvador Bahia, um dos precursores do abolicionismo, foi deputado, conselheiro de Estado e senador. Foi um dos fundadores do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, é fundador do Supremo Conselho do Grau 33, do rito escocês antigo e aceito. Octávio Kelly, e advogado, jornalista, político e professor da cidade de Niterói RJ. Foi deputado estadual, juiz federal, membro do TRB, do Rio
e membro do Supremo Tribunal Federal. Grande inteligência e cultura. Foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Francisco Rorato, contabilista, nasceu na cidade de Guaxima, município de Conquista MG. Apaixonado pelo jornalismo, fundou vários jornais e a editora jornalística A Verdade. Idealizador e construtor do templo maçônico da Grande Loja. Foi grão-mestre da GLSP. É considerado um dos maiores vultos da história da maçonaria. Júlio de Mesquita Filho, jornalista e advogado da cidade de São Paulo, São Paulo, foi diretor do jornal O Estado de São Paulo, fundador do Jornal da Tarde e Rádio Eldorado, coordenador e maior líder civil do movimento constitucionalista de 1932. Jânio da Silva Quadros, o professor, advogado e político da cidade de Campo Grande MTS, foi vereador, deputado, prefeito, governador e presidente da República. Orador carismático e político de profunda erudição. Hervé Cordovil e músico, compositor e maestro da cidade de Viçosa MG. No Rio de Janeiro estudou piano e fez músicas com grandes compositores como Noel Rosa, Lamartine Babo, Adoniram Barbosa e Luiz Gonzaga. É considerado um gênio da música popular brasileira. Alfredo Descragnoli Toney, Visconde de Toney militar, escritor e político da cidade do Rio de Janeiro, RJ, foi governador dos estados de Santa Catarina e Paraná. Dedicou-se à crítica literária, música e pintura. Retirada da Laguna e Inocência são suas principais obras. Foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Venceslau Braz Pereira Gomes, advogado e político da cidade de Brasópolis, MG, foi vereador, deputado, governador do estado de Minas Gerais e presidente da República. Cesário Nazian Zeno de Azevedo Mouta e Magalhães Júnior, médico higienista e político da cidade de Porto Feliz, São Paulo, fundador da Escola Politécnica e da Escola de Farmácia de São Paulo. Lançou as bases da Escola Agrícola de Piracicaba. Executou o saneamento do Porto de Santos. Combateu a cólera, varíola e extinguiu a febre amarela. Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, jornalista e advogado da cidade de Colônia do Sacramento, República Oriental do Uruguai. Fundador do órgão da imprensa brasileira, Correio Brasiliense, prócer da independência do Brasil, é considerado o pai da imprensa brasileira. Ademar Pereira de Barros, médico e político da cidade de Piracicaba, São Paulo, foi prefeito e governador de São Paulo. São destaques de sua administração as áreas de saúde pública, educação e energia. Floriano Vieira Paxouto, militar e político da cidade de Ipioca, ele consolidou a República Brasileira. Foi presidente em substituição a Deodoro da Fonseca. Em seu governo, enfrentou muitas revoltas com firmeza e energia, recebendo por isso o apelido de Marechal de Ferro. José Lopes da Silva Trovão, patriota da ilha de Jipoia, Angra dos Reis RJ, um dos maiores propagandistas do movimento republicano, um verdadeiro paladino da liberdade. Nicola Aslan, historiador nascido na ilha de Chio, Grécia, fez do Brasil o país do seu coração. Autor de grandes obras maçônicas, é membro fundador da Academia Maçônica de Letras, Eleazar II Afonso de Carvalho, e regente, compositor e instrumentista da cidade de Iguatu, CEI. Autor da ópera Descobrimento do Brasil. Primeiro brasileiro a reger a Sinfônica de Basten. Regeu as filarmônicas de Berlim e Viena. Primeiro regente da Sinfônica do Estado e criador do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Pedro Manuel de Toledo, político, advogado e jornalista da cidade de São Paulo e São Paulo. Foi ministro da Agricultura, embaixador em Roma, Madrid, Buenos Aires, interventor de São Paulo
e líder civil da Revolução Constitucionalista de 1932. Foi grão-mestre do Grande Oriente entre 1908 e 1913. Cônego Januário da Cunha Barbosa, jornalista, orador sacro, poeta, biógrafo e político da cidade do Rio de Janeiro, RJ. Prócer da independência do Brasil, lutou muito para sua emancipação. Jorge Savala Gomes, o carequinha e compositor, cantor e artista circense da cidade de Rio Bonito, RJ. Formou com Fred Vilar a mais notável dupla de palhaços. Alcindo Guanabara, jornalista e político da cidade de Guapimirim, Magé, RJ. Membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Trabalhou em diversos jornais do país, participando ativamente do movimento republicano. Foi deputado pelo Rio de Janeiro, fundador do jornal A Tribuna. É considerado um dos maiores jornalistas brasileiros. Rafael Gioia Martins Júnior, professor, advogado, jornalista, publicitário, poeta e político da cidade de Campinas, São Paulo. Foi vereador, deputado estadual e federal, um dos grandes poetas cristãos do Brasil. Insigne Martim, e contabilista e administrador financeiro da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Foi um dos mais ativos conferencistas de temas maçônicos. Membro da Academia Maçônica Paulista de Letras. Foi secretário de Relações Exteriores e grão-mestre da GLSP. Luiz Alves de Lima e Silva, duque de Caxias e militar e estadista, nasceu na fazenda de São Paulo, no Taquarussu, na Vila de Estrela da província do Rio de Janeiro, RJ. Foi ministro da Guerra, criador do Supremo Conselho Militar, lutou em várias frentes de batalha, em todo o continente. Caxias é o patrono do Exército Brasileiro. Miguel Joaquim de Almeida e Castro, padre Miguelinho e sacerdote e idealista da cidade de Natal, RGN. Um dos mais dinâmicos ativistas da Revolução Pernambucana de 1817. Bento Gonçalves da Silva, militar e revolucionário da cidade de Triunfo, RGS. Defensor de ideias liberais, comandou a Revolução Farroupilha, que levou à proclamação da República do Rio Grande do Sul. Evaristo Ferreira da Veiga e Barros, jornalista e político da cidade do Rio de Janeiro, RJ. Foi deputado, trabalhando incansavelmente pela defesa das instituições públicas. É autor da letra do Hino da Independência. José Carlos do Patrocínio, jornalista e escritor da cidade de Campos de Goytacazes, CRJ. Lutou no movimento republicano. Seus textos fortes o tornaram símbolo do movimento abolicionista no Brasil. Homero de Souza Campos, o Ranchinho, é artista, músico e cantor de Campos Gerais, MG. Formou com Alvarenga a dupla sertaneja satírica Alvarenga e Ranchinho. Washington Luiz Pereira de Souza, advogado e político da cidade de Macaé, RJ. Vereador e prefeito na cidade de Batatais, interior de São Paulo, deputado estadual, prefeito da capital e governador do estado. Foi presidente do Brasil. Antônio Evaristo de Moraes, advogado e jornalista da cidade do Rio de Janeiro, RJ. Foi consultor jurídico no Ministério do Trabalho, presidente da Associação Brasileira de Criminologia, um dos fundadores da ABEI e do Partido Operário. Popularizou-se como defensor dos fracos e pobres, foi um dos maiores criminologistas do Brasil. João Batista Mascarenhas de Moraes, engenheiro e militar da cidade de São Gabriel, RGS. Foi comandante da Força Expedicionária Brasileira. Comandou um escalão em Nápoles, na Segunda Guerra Mundial. Oswaldo Euclides de Souza Aranha, militar, advogado e político da cidade de Alegrete, RGS. Foi deputado, secretário do Interior e Justiça, secretário da Fazenda, presidente do Rio Grande do Sul e embaixador em Washington. É considerado um dos arquitetos da Revolução de 1930. Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, senador Vergueiro, advogado e político da cidade de Macedo de Cavaleiros, Trás-os-Montes, o Portugal. Foi deputado, ministro e senador. Diretor da Faculdade de Direito de S. Paulo. Um dos chefes do Movimento Liberal de São Paulo,
junto com Feijó e Rafael Tabaias de Aguiar, Eumano Gomes Cardim e jornalista e político da cidade de Valença, RJ. Trabalhou no Jornal do Comércio, foi diretor da Associação Comercial do Rio, presidente da Sociedade Brasileira da Cultura Inglesa, oficial de gabinete do Ministério da Justiça e funcionário do Arquivo Nacional. João Caetano dos Santos é ator e empresário da cidade do Rio de Janeiro, RJ. Especialista em papéis dramáticos, introduziu temas brasileiros no teatro do país. Foi defensor do estilo simples e verdadeiro de representar. Teatro João Caetano é em sua homenagem. Dirceuso Fortunato de Almeida, advogado da cidade de Varginha, MG. Ocupou importantes cargos nas administrações da Grande Loja, inclusive como membro do Conselho do Grão-Mestrado. Foi grão-mestre da GLSP para a gestão 19 de 1968-71. Rodolfo Meyer, ator de teatro e TV paulistano, pioneiro nas novelas do rádio, Rodolfo desempenhou papéis importantes também no teatro e na TV. Cassimiro José Marques de Abreu, poeta carioca. Lírico, harmonioso e melancólico, autor de poesias maravilhosas como Primaveras, Valdemar Saliu Arrelia, um dos maiores artistas circenses brasileiros. Antônio de Castro Alves, poeta baiano, o grande poeta da abolição e da alma brasileira. José Castellani, médico paulista de Araraquara, pesquisador, historiador com mais de 60 obras escritas. O mais importante escritor maçônico brasileiro da atualidade. João Salvador Pérez é artista e compositor paulista de São Manuel. Com seu irmão, formou a dupla sertaneja mais famosa de todos os tempos. Ele é o Tonico, da dupla Tonico. Joaquim do Amor Divino Rabelo e Caneque Frei Caneque Frade Carmelita e político pernambucano, de Recife, um dos líderes da Confederação do Equador. Benjamin Constant de Magalhães, militar, catedrático e estadista carioca, da cidade de Niterói, deve-se a ele a adoção da divisa Ordem e Progresso na bandeira brasileira. É considerado o pai da República. José Bonifácio de Andrada e Silva, o poeta, cientista e político santista, é o redentor dos escravos e patriarca da independência. Júlio Prestes de Albuquerque, advogado e político paulista de Itapetininga, foi deputado estadual e federal, governador de São Paulo e presidente da República. José Maria Lisboa, jornalista brasileiro de origem portuguesa, da cidade de Lisboa, defendeu os ideais republicanos e lutou em favor da abolição. É o fundador do jornal Diário Popular. Ibrahim de Almeida Nobre, advogado, jornalista e escritor paulistano, foi delegado de polícia, promotor público. Lutou pela legalidade, auxiliou a população dizimada pela varíola e encarnou a angústia do povo. Foi membro da Academia Paulista de Letras. Aristides da Silveira Lobo, jornalista, advogado e político da cidade de Mamanguape, Paraíba. Foi deputado federal e ministro do Interior. Um dos mais ardorosos defensores da República. João Mendes de Almeida Júnior, advogado e professor da cidade de São Paulo, foi membro do Supremo Tribunal Federal, autor de Direito Judiciário Brasileiro. O Fórum e a Praça João Mendes são em sua homenagem José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima, Padre Roma, padre e patriota da cidade de Recife, Pernambuco. Um dos mártires da Revolução Pernambucana de 1817, Nelson de Souza Carneiro, advogado e político da cidade de Salvador, Bahia. Foi deputado e senador. Lutou pela aprovação da Lei do Divórcio, promulgada em 1977. Benjamin de Almeida Sodré, militar e político da cidade de Messejana, Ceará, foi presidente da Associação dos Alunos da Escola Naval. Em sua carreira, atingiu o posto de almirante. É o criador da União dos Escoteiros do Brasil. Foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil 1953 a 1954. Esmeraldo Tarquínio de Campos Filho, advogado e político da cidade de Santos e São Paulo,
Foi deputado e prefeito de Santos, 1968 até 1969. Kurt Probeira, historiador e numismata brasileiro, de origem alemã, da cidade de Berlim, possuidor do maior arquivo de documentos maçônicos que se conhece, fundador da revista Bigorna. Augusto João Manoel Leverger, barão de Melgaço, militar e geógrafo brasileiro, de origem francesa, da cidade de Seinemalo. Teve importante papel na defesa das fronteiras brasileiras na Guerra do Paraguai. Foi presidente da província de Mato Grosso. Tomás Antônio Gonzaga, poeta, advogado e desembargador brasileiro, de origem portuguesa, da cidade do Porto, participou ativamente do movimento da Inconfidência Mineira. Autor de Marília de Dirceu e Cartas Chilenas, é considerado um dos grandes poetas do arcadismo brasileiro. Teobaldo Varoli Filho, historiador da cidade de São Paulo, São Paulo. Importante autor maçônico, foi membro da Academia Maçônica Paulista de Letras, grão-mestre adjunto, no período de 1956 a 1962. Cornélio Pires e escritor, jornalista e folclorista da cidade de Tietê, São Paulo, um dos maiores divulgadores do folclore brasileiro. Enciclopédia de anedotas e curiosidades, Almanaque do Saci, Quem Conta um Conto, são algumas de suas obras. Amadeu Ataliba Arruda Amaral Leite Penteado, Amadeu Amaral, escritor e poeta da cidade de Capivari e São Paulo, fundador da Academia Paulista de Letras. Escreveu Urzes, Névoa, Espumas, Lâmpada Antiga, entre outras. Paulo Duarte, advogado, jornalista e historiador da cidade de São Paulo, São Paulo. Espírito combativo e independente, participou das articulações da Revolução Constitucionalista de 1932, trabalhou no jornal O Estado de São Paulo, escreveu Sob as Arcadas e Agora. Cesar Guerra Peixe, compositor e maestro da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, criador da Escola Brasileira de Música Popular, é autor de vasta obra, Sinfonia no e Maracatus do Recife, são destaques. Zé Rodrigues, José Rodrigues Trindade, um dos mais importantes compositores de nossa música popular. Além de excelente cantor e multi-instrumentista, foi publicitário e escritor. Casa no Campo é uma de suas mais lindas músicas. Antônio Frederico Zerreneiro, industrial brasileiro de origem alemã. Fundador da Companhia Anártica Paulista, foi grão-mestre adjunto de Pedro de Toledo e seu sucessor, no Grande Oriente Estadual de S. Paulo. José Francisco da Rocha Pambou, professor, historiador, escritor e jornalista da cidade de Morretes, Paraná, um dos fundadores da Universidade Federal do Paraná. Pertenceu à Academia de Letras do Estado, autor de diversas obras, entre elas História do Brasil, Nossa Pátria, no Hospício. Martim Francisco Ribeiro de Andrada III, estadista, matemático e cientista da cidade de Santos e São Paulo. Foi ministro da Fazenda em 1820 e 1840, presidente da Assembleia Constituinte e Câmara dos Deputados. José Maria da Silva Paranhos, Visconde do Rio Branco, professor, jornalista, estadista e político da cidade de Salvador, BA. Graduado em matemática, professor na Escola Militar, deputado provincial, senador, ministro da Marinha, Negócios Estrangeiros e da Fazenda. Promulgou a Lei do Ventre Livre. Por suas missões internacionais, é considerado símbolo da diplomacia brasileira. Grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. José Maria da Silva Paranhos Filho, barão do Rio Branco, historiador, estadista e diplomata da cidade do Rio de Janeiro. Graças aos seus esforços diplomáticos, a questão do Amapá foi resolvida em favor do Brasil. Também a questão do Acre. Serviu a 4 presidentes como secretário de Relações Exteriores. Júlio César Ribeiro, romancista, filólogo e jornalista da cidade de Sabará, Minas Gerais, foi um combativo defensor da abolição e do movimento republicano. Escreveu Estudos Gerais de Linguística, Padre Belchior de Pontes, A Carne, entre outros.
Antônio Peregrino Miki Monteiro, barão de Itamaracá, médico, político e diplomata da cidade de Recife, Pernambuco. Foi deputado, presidente da Câmara, ministro de Estrangeiros e ministro plenipotenciário em Lisboa. José Gomes Pinheiro Machado, advogado e político da cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Foi senador e deputado constituinte em 1890 e 1915. Manuel Luiz Osório, Marquês de Herval, militar da cidade-vila de Nossa Senhora da Conceição do Arroio, hoje Osório e Rio Grande do Sul. Combateu na Revolta dos Farrapos, na invasão do Uruguai e Argentina, participou da Guerra do Paraguai, foi eleito deputado e senador. Hermes Rodrigues da Fonseca, militar da cidade de São Gabriel e Rio Grande do Sul, na carreira militar atingiu o posto máximo, marechal, foi eleito presidente da República 1910 a 1914. Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa, advogado e político da cidade de Umbuzeiro, Paraíba. Foi deputado, ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente da República entre 1919 e 1922. José Lopes da Silva Trovão e patriota da ilha de Jipoia, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, foi um dos grandes propagandistas da República, um paladino da liberdade. Arthur Silveira da Moucha, barão de Jaceguai, militar da cidade de São Paulo e São Paulo, fez uma brilhante carreira militar, foi grão-mestre no período de 1881 a 1882. Joaquim Marcelino de Brito, magistrado e político da cidade de Salvador, Bahia. Foi deputado, ministro e governador de Sergipe e Pernambuco, ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, no período de 1864 a 1871. Maurício Paiva de Lacerda é advogado e político da cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Foi oficial do gabinete de Hermes da Fonseca. Deputado à Assembleia Constituinte e deputado federal, Joaquim Rodrigues Neves, advogado da cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em 1941. Foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil no período de 1940 a 1952. Antônio Duarte Nogueira, médico e político da cidade de São Francisco de Sales, Minas Gerais, foi prefeito da cidade de Ribeirão Preto em duas gestões, 1969 a 1973 e 1977 a 1983. Inocêncio Cerzedelo Correia, militar e político da cidade de Belém e Pará. Com Benjamin Constant, fundou o Clube Militar. Foi ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas e um dos próceres da República. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, escritor e advogado da cidade de Salvador, Bahia. Contribuiu diretamente para a libertação de mais de 500 escravos em 1830. É o fundador da imprensa humorística e do Centro Abolicionista de São Paulo. Mariano Procópio Ferreira Lage, empresário e político da cidade de Barbacena, Minas Gerais, ajudou a construir a 1A, estrada de rodagem do Império. Foi diretor da Estrada de Ferro de Pedro II, hoje Central do Brasil. Foi deputado provincial e geral. Fernando Prestes de Albuquerque, militar e político da cidade de Itapetininga e São Paulo, foi deputado estadual e federal. Foi governador do estado de São Paulo no período de 1898 a 1900. Fundador do Instituto Butantan, nomeando para seu diretor o Dr. Vital Brasil. Eduardo Vandenkolk, militar da cidade do Rio de Janeiro, foi o primeiro ministro da Marinha no governo de Deodoro da Fonseca. Participou nas guerras do Uruguai e Paraguai. Foi senador e vice-almirante da Marinha Brasileira. João Batista Gonçalves de Campos, Visconde de Jari, jornalista e político da cidade de Acará, Pará.
Foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil de 1889 a 1890. Álvaro Palmeira, médico e professor da cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil de 1963 a 1968. Joaquim José Inácio de Barros, Visconde de Inhaúma, militar da Marinha, de origem portuguesa, da cidade de Lisboa. No Brasil, participou da campanha Cisplatina, Revolução Farroupilha, Guerra do Paraguai e Confederação do Equador. Foi ministro da Marinha no gabinete de Caxias. Gaspar Silveira Martins, advogado e político da cidade de Cerro Largo, República Oriental do Uruguai, divisa com o estado do Rio Grande do Sul. Foi deputado, conselheiro do Império, senador, ministro da Fazenda, governador do Rio Grande do Sul e um dos grandes oradores de nossa história. Carlos de Campos, estadista, parlamentar, jornalista e musicista da cidade de Campinas, São Paulo. Foi diretor do jornal Correio Paulistano, secretário de Justiça de Campos Sales e governador do estado de São Paulo. João Tibiriçá Piratininga, agricultor e político da cidade de Itu, São Paulo. Foi um dos maiores líderes republicanos da província de São Paulo. Américo Brasiliense de Almeida e Melo, jurisconsulto e político da cidade de São Paulo e São Paulo. Participou da comissão que elaborou a nova Constituição. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal e governador do estado do Rio de Janeiro em 1866. Frei Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio, religioso e patriota da cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Frade ativista, Francisco José de Sampaio foi um dos maiores colaboradores da nossa independência. Américo Brasílio de Campos, jornalista, diplomata e político da cidade de Bragança Paulista, São Paulo, trabalhou na província de São Paulo, hoje o Estadão, e fundou o Correio Popular. Um grande nome do jornalismo brasileiro. Antônio da Silva Jardim, advogado e jornalista da cidade de Capivari de Cima, Silva Jardim, Rio de Janeiro, escreveu na Gazeta de Notícias. Conferencista e orador brilhante, foi um dos mais ativos propagandistas da República. Escreveu o General Osório, Gente do Mosteiro e Memórias e Viagens. Arthur da Silva Bernardes, advogado e político da cidade de Viçosa, Minas Gerais, foi deputado, governador e presidente da República 1922 até 1926. A cidade de Presidente Bernardes é em sua homenagem. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, diplomata e escritor da cidade de Recife, Pernambuco, foi membro da Academia Brasileira de Letras. Destaques para Camões e os Lusíadas e abolicionismo. Antônio Francisco de Paula e Holanda Cavalcanti Albuquerque, Visconde de Albuquerque, militar e político da cidade de Engenho Pantorra, Cabo Pernambuco. Foi deputado, senador e ministro de Estado, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil de 1837 a 1850. Davi José Martins, Davi Canabarro, militar da cidade de Pinheiros, Taquari e Rio Grande do Sul. Participou da proclamação da República Catarinense, das guerras da Cisplatina e Farrapos. Foi um dos líderes da Revolução Farroupilha. Comandou a Esquadra de Caxias. O Baldino do Amaral Fontoura, advogado da cidade de Passo dos Marianos, Lapa, Paraná. Companheiro de escritório de Saldanha Marinho. Um dos publicistas da abolição e da República. Foi senador e ministro do Supremo Tribunal Federal. Nereu de Oliveira Ramos, advogado e político da cidade de Lages e Santa Catarina. Foi deputado federal, senador, governador do estado, vice-presidente e presidente da República. Foi ministro da Justiça no governo de Juscelino Kubitschek. Bernardino José de Campos Júnior, estadista, diplomata, político e jornalista da cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Propagandista dos ideais republicanos, foi deputado, senador e governador de São Paulo, foi ministro da Fazenda no governo de Prudente de Moraes. Antônio Vicente Felipe Celestino,
cantor da cidade do Rio de Janeiro, um dos maiores intérpretes da música popular brasileira e uma das vozes barítonas mais lindas. Seu grande sucesso foi o ébrio. Nelson Alberto Pérez, Bob Nelson, cantor e compositor da cidade de Campinas, São Paulo. Linha musical alegre e divertida são destaques de seu repertório. Ó Suzana, O Boi Barnabé, Catulé, Te Aguenta Mané e Eu Tiro Leite. Cândido José de Araújo Viana, Marquês de Sapucaí, advogado e desembargador da cidade de Congonhas do Sabará, Minas Gerais. Foi presidente das províncias de Alagoas e Maranhão e ministro da Suprema Corte de Justiça. Manuel Joaquim de Albuquerque Lins, político da cidade de São Miguel dos Campos e Alagoas. Foi senador, secretário da Fazenda no governo de Jorge Tibiriçá. Revitalizou a cultura do café. Foi governador do estado de 1908 a 1912 e vice na chapa de Rui Barbosa à presidência. Rafael Baptista Arabello Wellington Tecesses, compositor e arranjador da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, reconhecido internacionalmente como um grande fenômeno. Músico de técnica e virtuosidade inacreditáveis. Foi parceiro de Radamés Natali. Canadá. John Alexander MacDonald, advogado e estadista de origem escocesa, da cidade de Glasgow. Fundador do Partido Liberal Conservador, atual Partido Conservador, foi procurador-geral, foi o artífice da Confederação Canadense, que assentaria o edifício da nação. Foi o primeiro premier e o principal de toda a história do Canadá. William Alexander Smith, Amor de Cosmos, editor, escritor e estadista da cidade de Windsor, em Nova Escócia. Grande orador, contundente em suas escritas, lutou sempre pela ordem e consolidação da Confederação. Foi o segundo premier da Colômbia Britânica e primeiro-ministro de Victoria. Amor de Cosmos significa amor pelo universo. John Molson, homem de negócios, latifundiário, oficial da milícia e político canadense de origem inglesa, da cidade de Moulton e Lincoln City. Combinando trabalho duro e talento nato, conseguiu construir um império. Além de bancos, hotéis e barcos, foi o fundador da mais famosa cervejaria do Canadá, a Molson. Palmer Cox, e poeta e ilustrador da cidade de Sautige District, Quebec, criador das Brownie Stories, histórias de duendes. Fred Taylor, atleta de hack da cidade de Char, Ontário. Figura de grande destaque do Hack Hall of Fame, em 1947. Jogou pelo Vancouver. Seu apelido era Cyclone. Oscar Emmanuel Peterson, músico e compositor da cidade de Montreal. Considerado do piano do jazz, destacou-se nos Estados Unidos, onde passou a residir como líder de uma das bandas que encantou o mundo. William Alexander Smith, Amor de Cosmos e editor, escritor e estadista da cidade de Nova Escócia. Grande orador, de escrita contundente, lutou pela ordem e confederação do Canadá. Foi um ministro de seu país. John George Diefenbaker, advogado e diplomata da cidade de Neuchâtel, Ontário. Advogado criminal de grande sucesso, foi um ex-ministro de seu país. E instituiu o voto para a população indígena. Sua carreira é uma lição de determinação e tenacidade. Chile. Bernardo O'Higgins, revolucionário chileno. Considerado libertador do Chile. Salvador Allende Gossens, estadista e político da cidade de Valparaíso. Foi senador e chegou a presidente do Senado. Foi presidente do Partido Socialista Chileno. Político exemplar, foi eleito presidente do Chile para o período de 1970 a 1974, mas não conseguiu terminar seu mandato. Colômbia. Francisco de Paula Santander, militar da cidade Vila del Rosário de Cúcuta, é o fundador civil da República da Colômbia. Costa Rica. José Maria Castro Madres, advogado e político da cidade de San José, foi o último chefe de Estado e presidente da Costa Rica, 1847. É o fundador da República. Cuba. José Julián Martí Pérez é patriota e mártir cubano. Seu nome é sinônimo de liberdade.
Dinamarca. Jean Hersholt, ator da cidade de Copenhagen, foi um grande líder cultural e extraordinário manifestista. Fez vários filmes para o cinema, sendo seu último trabalho Run for Cover, em 1955. Hans Christian Ørsted, físico e químico da cidade de Radkabin, foi professor na Universidade de Copenhagen, onde fez suas primeiras descobertas sobre corrente elétrica e acústica. Suas pesquisas inspiraram o desenvolvimento da teoria eletromagnética em 1820. Egito. Ahmad Fuad Pasha, Fuad I, sultão da cidade do Cairo, fundador da Universidade do Cairo, em 1906. Promoveu uma nova constituição e restabeleceu os direitos constitucionais e o parlamento. Foi o primeiro rei egípcio da Era Moderna, 1922 a 1936. Muhammad Anwar el-Sadat, militar e político da cidade de Mit Abu al-Qam, próximo à capital, Cairo, no governo Nasser, ajudou na reorganização do novo gabinete. Foi presidente do Egito em 1970. Lutou ao lado de Begin pela paz, recebendo o Prêmio Nobel em 1978. Escócia. James Anderson é ministro da Igreja Presbiteriana. Nasceu em Aberdeen. Tornou-se mundialmente conhecido graças ao trabalho desenvolvido na elaboração dos Estatutos de 1723. Os Estatutos de Anderson ligou o nome do reverendo para sempre. Sir Sandford Fleming, engenheiro e cientista de Kirkcaldy Fife, criou os grandes programas de estradas de ferro para o desenvolvimento do Canadá. André Michael Ramsay, escritor e literato da cidade de Ayr, autor da fábula jesuíta templária, criou o sistema dos altos graus, é um dos mais célebres inovadores da maçonaria. Pertenceu à loja de Montesquieu. Sir John Alexander MacDonald, advogado e estadista de Glasgow, foi primeiro-ministro do domínio do Canadá. James Watt, engenheiro mecânico e inventor de Greenock. Seus inventos possibilitaram a Revolução Industrial. Robert Burns, poeta da cidade de Alloway, próximo a Ayr, é o mais célebre poeta escocês de toda a história. John Boyd Dunlap, veterinário da cidade de Dragorn, norte de Ayrshire. Dunlap é o inventor do pneumático. Thomas Johnston Lipton, comerciante da cidade de Glasgow, é o construtor do Império Lipton. Robert Adam, arquiteto e designer da cidade de Kirkcaldy Fife. Seu extraordinário talento fez reviver as artes clássicas nas edificações públicas de Londres. É considerado o arquiteto escocês mais importante da história do país. Sir Walter Scott, escritor e poeta da cidade de Edinburgh. De seus trabalhos, destacamos The Minstrelsy of the Scottish Border, Rob Roy e Ivanhoe, sucessos da literatura mundial. John Loudon Macadam, inventor da cidade de Ayr, Ayrshire. De suas invenções, a mais importante foi a do pavimento para estradas. Espanha. Francisco Ferrer Guardia e teoricista de Alela, o Barcelona, é considerado o fundador da escola moderna. Manuel Zassaway Dias, advogado, escritor e estadista de Alcalá de Henares, foi secretário de Ateneu de Madrid, dirigiu as revistas La Pluma e Espada. Ocupou o cargo de ministro da Guerra e foi presidente da República. Dani Vicente Blasco e Basses, advogado, escritor, periodista e político da cidade de Valência. Os 4 cavaleiros do Apocalipse deu a ele a consagração. José de Espronceda Uai Delgado, poeta e escritor da cidade de Almendralejo, um dos mais importantes das causas sociais e nacionalistas. Poesia revolucionária. Canción del Pirata, La Desesperación, são algumas de suas obras. Manuel José Quintana, e advogado, poeta e escritor da cidade de Madrid. Foi laureado por Isabel II, da qual foi tutor. Um dos últimos exemplos de escritores de estilo clássico. Destaques para as obras El Panteón del Escorial e A Batalha de Trafalgar. José Cheguay Zagui, escritor, dramaturgo, matemático e engenheiro da cidade de Madrid. Criou o atual Banco da Espanha. Introduziu a teoria dos determinantes e cálculos das variações.
Prêmio Nobel de Literatura de 1904, José Ortega y Gasset, filósofo da cidade de Madrid. Doutor honoris causa pelas universidades de Marburgo e Glasgow. Isaac Peral y Caballero, militar naval da cidade de Zorrilla. Foi professor de Física Matemática do Observatório Astronômico de San Fernando, quando iniciou suas pesquisas sobre navegação que resultaram na invenção do submarino. Juan de la Cierva y Codornil, engenheiro e inventor da cidade de Múrcia. Inventor do autogiro, precursor do helicóptero. Sua experiência com o aparelho foi através do Canal da Mancha, em 1928. Estados Unidos, John Edgar Hoover, criminologista americano, foi diretor do FBI por 48 anos, responsável pela captura de John Dillinger. George Washington, estadista americano, foi o primeiro presidente da República, um dos fundadores da moderna democracia. Benjamin Franklin, músico, jornalista e cientista americano, da cidade de Boston, inventor do para-raios e um dos redatores da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt, advogado, funcionário público e político americano, de Nova York, foi o 32º presidente dos Estados Unidos e o idealizador do Plano New Deal, que transformou a vida do país. Louis Armstrong, o sétimo e trompetista de New Orleans, é o mais importante músico de jazz que se conhece. Jerome Daviker, compositor musical de Nova York, compôs mais de 700 canções, mais de 100 para shows e filmes. É considerado um dos maiores compositores populares. Paul Revere, patriota, ourives gravador, jornalista e revolucionário de Boston, um dos líderes políticos durante a Guerra Civil Americana. Foi grão-mestre da Grande Loja de Massachusetts, Ken Campbell, vendedor da cidade de Fond du Lac, Wisconsin. Ele é o inventor da lâmina de barbear, com bordas duplas. Brian Bartlett Bart Starr, atleta de futebol de Montgomery, Alabama. Famoso quarterback, figura entre os mais importantes do Hall of Fame. É técnico profissional da NFL. John Hancock, líder revolucionário de Quincy, Massachusetts, foi o primeiro signatário da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Foi governador do estado de Massachusetts. Melvin Jones, capitão militar de Fort Thomas, Arizona, é um dos fundadores do Lions International. Henry Baldwin, advogado de New Haven, Connecticut, foi membro da Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos. Martin Luther King Jr., pastor e ministro cristão de Atlanta, Georgia, líder dos movimentos dos direitos civis. Escolhido em 1963 pela Times como o Homem do Ano, recebe no ano seguinte o Prêmio Nobel da Paz. Oliver Hardy e ator de cinema da cidade de Harlem, Georgia, com Stan Laurel, forma a dupla mais famosa do humor, o gordo e o magro. Edwin Buzz Aldrin, astronauta de Glen Ridge, Nova Jersey, integrou a missão da Apollo 11, que pousou na Lua. Foi o 2º homem pisar em solo lunar. Anson Jones, médico e congressista de Seaconville, Greater Barrington, Massachusetts, foi o 5º presidente da República do Texas. Em 1 de março de 1835, estabeleceu a primeira loja maçônica do estado. John Fitch, inventor da cidade de Windsor, Connecticut, é o criador do barco a vapor. Ernest Borgnine e ator de cinema da cidade de Anden, Connecticut, consagrado em todo o mundo. Em Hollywood, é muito respeitado pelo seu talento. Dos filmes mais recentes, Escapada para Nova York e Gattaca, reservo um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. A seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Douglas MacArthur, militar da cidade de Little Rock, Arkansas, foi o comandante das Forças Armadas no Pacífico na Segunda Guerra Mundial. William McKinley, advogado e político de Niles, Ohio, foi o 25º presidente dos Estados Unidos. Clark Gable, ator de cinema da cidade de Cadiz, Ohio,
E o vento levou sua melhor marca. Gable é considerado pelo apelido de o Rei de Hollywood. Charles Augustus Lindbergh, piloto da cidade de Detroit, Michigan, fez seus estudos na Universidade de Wisconsin. Ficou famoso por sua travessia transatlântica sem interrupções. Eubie Blake, pianista e compositor de Baltimore, Maryland, começou a tocar com 4 anos de idade e se tornou grande músico de ragtime. James Holban, arquiteto americano de origem irlandesa, da cidade de County é seu o projeto para a construção da Casa Branca. Thomas John Watson, industrial e filantropista da cidade de Camberley, New York, em 1924, fundou a International.